Olá pessoal, tudo bem? Bom, esta semana agora é a nossa semana de revisão para a prova, né? Na outra semana nós vamos fazer a prova, e uma prova que vai ser virtual, depois vocês todos serão orientados como que essa prova vai ser realizada, né? Eu não montei a prova ainda, mas eu estou já em mente o que eu tenho que fazer, nós recebemos um treinamento para fazer a prova, né? E eu acredito que a prova vai ser sim de questões objetivas e talvez eu mescle um VOF também, tá? Sobre os temas que nós discutimos em sala. Então, nada muito fora do que está em sala. Então, se você tem caderno, se você anotou, se você pegou os slides, né, imprimiu os slides que eu passei para vocês, a nossa apostila. Então, assim, dá uma revisada, né, na nossa apostila, no nosso material, porque eu vou cobrar bem em cima do que nós comentamos em sala, bem em cima do que a gente discutiu em sala, tá? Então é importante que você revise as aulas, que nós já fizemos as gravações, né? Então que vocês revisem as aulas, tá? É importante que vocês estejam com o material, com os slides. Esses slides não tá só na sala virtual, mas eles também foram postados no portal de vocês, então tá lá, numa versão até em preto e branco, que é mais barato, entendeu? Então, se preparem, aproveitem agora, porque vocês vão ter um formato diferente, dá para vocês fazerem a prova com mais calma, sabe? Uma prova com mais tranquilidade, uma prova que vocês vão poder, em tese, consultar, né? Porque a gente não vai estar fiscalizando isso. Então, durante a sua prova, provavelmente você vai poder fazer a consulta do seu material, né? E o que a gente pretende com essa prova é que vocês realmente estudem e leiam e falem, nossa, isso eu sei, nossa, isso eu sei, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Então, ou seja, que vocês possam realmente fazer uma prova e ter a sensação de que o que vocês estudaram está ali na prova e que vocês consigam ter a apreensão dos principais pontos, né? Então, acho que isso vale muito a pena, tá? Tentem não se sabotarem, tentem não colarem, tentem ser honestos com você mesmos, tá? Porque a gente está passando uma prova para vocês realmente terem um tempo e poderem estudar em cima dessa prova, poder gerar conhecimento, poder gerar um certo debate, mas que isso seja proveitoso para vocês, que isso seja interessante, né? Porque quem sabe essa modalidade mais para frente possa ser uma modalidade mais aplicada futuramente, né? Então, a ideia hoje é a gente começar, vou fazer duas revisões, uma hoje e uma segunda parte para a próxima aula. A gente tem duas aulas na semana, né? Então, o pessoal da manhã é na segunda de manhã e na quinta de manhã, e o pessoal da noite é na segunda à noite e na quarta à noite. Então, eu vou fazer a revisão em duas partes, tá bom? Então, eu vou discutir com vocês, discutir não, né? Eu vou mostrar os pontos que eu acho mais importantes de cada matéria. Não significa que tudo que eu falar aqui vai estar na prova, como eu falei, eu não montei ainda, mas eu vou tentar tratar principalmente dos pontos que eu coloquei aqui, tá? Então, por exemplo, nós começamos a matéria falando do direito do trabalho, do histórico, né? Do conceito, de uma definição, e aí nós fomos avançando. Fui mostrando a lógica para vocês que o direito do trabalho foi criado em cima de um princípio que é a proteção ao trabalhador. Vocês estão vendo agora, nesse momento de crise, que a proteção ao trabalhador, ela fica, eu sempre coloquei para vocês isso, quando tem uma crise forte no mundo, o princípio da proteção, ele sempre fica mais relativizado na relação de emprego, né? Então agora a gente pode observar o seguinte, hoje eu estou gravando, pode ser que durante a semana isso mude, mas hoje, eu estou gravando hoje na sexta-feira da Paixão, até hoje o que nós temos? Que o Estado brasileiro editou várias medidas provisórias em relação à questão de emprego, proteger o emprego, né? E uma das possibilidades foi reduzir o salário, jornada, né? Suspender o contrato. E o ministro do Supremo, o Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, deu uma liminar falando que no caso de redução de salário, teria que ser comunicado ao sindicato, para o sindicato validar isso, porque a Constituição traz no patamar mínimo de direitos que a possibilidade de reduzir acordo, não existe possibilidade de reduzir salários, salvo por meio de acordo ou convenção coletiva. Então ele queria dar um caráter constitucional a isso. Se essa decisão vai prevalecer ou não, nós não sabemos, mas por hora, né, nós estamos vendo que a preocupação do ministro foi de que
a redução salarial, a forma como está sendo colocada, ela possa futuramente ser questionada nos tribunais e ser alegada ou declarada inconstitucionalidade. Então a gente tem que perceber o quê? Que o princípio da proteção é sempre um princípio importante no direito do trabalho. O princípio da proteção é um princípio que todo operador do direito, todo aquele que cuida do direito do trabalho tem que olhar com bons olhos, porque ele foi conquistado a duras penas. Então desde o início eu comecei a colocar para vocês o seguinte, que nós tínhamos uma proteção ao trabalhador muito intensa, muito forte, né? E essa proteção, né, ela foi relativizada um pouco à reforma trabalhista, né? Lembrar que a reforma trabalhista fez com que o negociado prevalecesse sobre o legislado em relação a alguns pontos do direito do trabalho, né? Dá uma lida no artigo 611-A da CLT, no artigo 611-B da CLT. O 611-B diz o que não pode ser negociado, o que não pode ser retirado, suprimido, né? E o 611-A já traz uma lista exemplificativa de direitos que podem ser negociados. Então isso é importante, né? Porque o 611-A é o artigo que traz a prevalência do negociado sobre o legislado em relação àqueles temas ali e outros temas que não estão ali. Porque o 611-B, lembra que eu comentei com vocês? Ele é um rol taxativo que diz isso aqui não pode ser negociado. Isso aqui não pode ser retirado ou suprimido, só pode ser negociado para melhorar. Então o que está no B, 611-B, só pode ser negociado para melhor. E o que está no A pode ser negociado, inclusive, para pior. Né? No 611-A ele prevê possibilidades ali de negociação, inclusive para ficar pior em relação ao que está na lei. Né? O acordo, a convenção ficar pior do que está na lei. Mas hoje há uma nova afirmativa, né? O negociado prevalece sobre o legislado. Hoje impera essa normativa no Brasil, né? Hoje é essa nova regra. Inclusive no artigo 620 da CLT diz que o acordo coletivo sempre prevalecerá a convenção coletiva, para mostrar que a flexibilização relacionada aos direitos trabalhistas foi muito forte com a reforma trabalhista. A gente sabe, vocês têm que ler para a prova, o artigo 7º da Constituição traz o patamar mínimo de direitos. Então, o tempo todo, as medidas provisórias e até mesmo as orientações do judiciário é no sentido de se respeitar o mínimo do artigo 7º da Constituição, que é o patamar civilizatório mínimo de direitos trabalhistas que nós já comentamos, né? Então, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né, com essa pandemia, existe essa preocupação de todos os operadores do direito de que haja sim uma flexibilização maior na relação de emprego, né, que a proteção seja aí relativizada, já que é uma situação fora do contexto, né, mas que os direitos mínimos do artigo 7º da Constituição sejam respeitados. A Constituição precisa ser respeitada nesse momento, ainda que um momento extraordinário, mas ela precisa ser respeitada, tá? Então nós começamos a falar disso, da nossa flexibilização, desregulamentação, mostramos que o negociado hoje tem prevalecido sobre o legislado quando se trata das hipóteses do 611-A e que o 611-B só se permite uma negociação para melhor, né? Não se permite uma negociação para piorar, tá? Isso é o começo das nossas aulas. Falamos das fontes, né? Eu destaquei com vocês que nós temos fontes do direito do trabalho, as fontes formais, as fontes materiais. As fontes materiais são os fatos sociais, o direito surgindo diretamente dos fatos sociais, a greve, né? E nesse momento nós estamos vivendo um fato social que está gerando direitos, ou não, né? Ou retirando direitos. Então, querendo ou não, essa pandemia está sendo uma forma também de fonte de direito, né? Então, os fatos sociais, exemplo clássico no direito comum, né, numa situação comum, é a greve, tá? Mas hoje nós estamos vendo uma situação social em que ela está realmente gerando regras novas, gerando direitos, né, trabalhistas. Então, os fatos sociais, greve, a própria pandemia, de uma certa forma, são fontes materiais do direito do trabalho. E nós temos as fontes formais. As fontes formais, o nome já fala, formal, existe uma formalidade na criação dessa fonte, no surgimento dessa fonte. A fonte formal, ela pode ser autônoma ou heterônoma. A fonte formal autônoma é o que a gente vai ver bastante agora, que são os acordos e as convenções coletivas. As partes resolverem entre si a solução para o problema. Né? Os sindicatos, junto com as empresas, realizarem um acordo coletivo para a redução
redução do salário proporcionalmente à jornada que vai ser reduzida, né? Ou a convenção coletiva, podendo prever essa possibilidade para toda a categoria. Lembra que acordo é entre empresa e sindicato profissional e convenção é entre sindicatos, né? Então, acordo e a convenção são fontes formais autônomas porque não tem um terceiro ali, as partes que decidem, resolvem o problema, que seria o ideal, né? O judiciário não precisa intervir nisso, tá? E as fontes formais heterônomas, que ocorre quando um terceiro intervém na relação, quando o Estado cria as regras, por exemplo, o Estado teve que criar algumas medidas provisórias para poder dizer, olha, vai poder fazer isso, né? Para poder regulamentar melhor as coisas. Então o Estado brasileiro, nossa, eu acho que isso aqui atrapalha um pouquinho. O Estado brasileiro, ele tem muitas vezes que fazer essa interferência, né, ou intervir na relação entre as partes, através de leis. Então, quando eu tenho lei, quando eu tenho Constituição, quando eu tenho a CLT, quando eu tenho decretos, né? Quando eu tenho um ato editado pelo poder público, ele é terceiro na relação de empregado e empregador. E nesse caso, as leis, então, na medida provisória, são fontes formais heterônomas. Tá? Então, a gente tem que saber essa diferença, que o direito surge de fatos sociais, sendo fontes materiais, e nós temos também direitos que surgem de forma entre as partes, né, de maneira formal entre as partes, ou de maneira formal quando envolve um terceiro. Então, as leis, o que o Estado edita, são fontes formais heterônomas. O acordo e a convenção coletiva, as fontes formais autônomas. E a greve e a pandemia em si, esses fatos sociais, são fontes materiais. Tá? Então, isso é a essência do tema fontes. E os princípios, né? Os princípios, nós comentamos que foram 5 princípios que eu passei para vocês, 5 ou 6, se não me engano. O primeiro princípio da proteção, né? Lembra que o princípio ele tem função informativa, integrativa e interpretativa, ou seja, ele informa o legislador para poder, ao criar a lei, o legislador tem informação de qual princípio, qual vai ser o objetivo da lei. Ele integra, então no caso de lacuna, eu posso usar o princípio para poder suprir a lacuna da lei. A lei foi criada, então às vezes tem lacuna, eu uso o princípio. E ele também tem função de interpretar. Se a lei é duvidosa, na hora de interpretar, o intérprete tem que levar em consideração esse princípio, né? Então nós temos 3 funções básicas de um princípio. O princípio é extremamente importante para nós, porque ele tem essas funções de informar o legislador, suprir lacunas, né, anomias, e ele tem a função de interpretar a legislação quando a legislação não está clara, né, não está clara, não está bem elaborada. Então o princípio vai ter essas funções. Nós estudamos os princípios em cima do Américo Pla Rodrigues. O Américo Pla Rodrigues traz uma regra de princípios de direito do trabalho, onde ele coloca o princípio da proteção como sendo o principal princípio, né, do direito do trabalho, e aí ele subdivide essa proteção em indúbio pro operário, na dúvida, se eu tenho uma cláusula para interpretar, na dúvida da interpretação, eu aplico a interpretação mais favorável, né? Então, no direito do trabalho, eu tenho indúbio pro operário, né? Depois, condição mais benéfica, né? Ou seja, se eu tenho um regulamento de empresa, esse regulamento é alterado, tem que prevalecer o regulamento com a norma mais favorável ao trabalhador, mais benéfica ao trabalhador, né? E nós temos o princípio da norma mais favorável. O princípio da norma mais favorável, eu expliquei para vocês que quando eu tenho um acordo e uma convenção, prevalece o acordo. Se eu tenho a convenção e a lei, prevalece a convenção, pelo 611-A, né? Só não vai prevalecer o negociado no caso do 611-B, se o negociado for pior que a lei. Aí no 611-B eu não posso negociar aqueles direitos previstos lá para piorar, para suprimir, eu só posso negociar para melhorar. Mas no 611-A eu tenho vários exemplos de direitos que eu posso negociar e que a negociação vai prevalecer. Então, no caso da norma mais favorável, quando envolve a negociação coletiva, ela fica relativizada, porque eu posso sim ter norma coletiva, né, que sobreponha a lei. E aí não vai ser aplicada a norma mais favorável, quando eu tiver a norma coletiva ali comparada com a lei. Se tiver a lei me autoriza a negociar aquele tema, quer dizer então que a negociação coletiva naquela situação pode ser pior que a lei. Aí esse princípio não vai dar certo, né? Mas onde esse princípio tem que ser analisado? Quando eu tenho mais de uma lei, eu tenho 2 leis tratando do mesmo tema, 2 legislações tratando do mesmo tema. Qual legislação eu vou aplicar? Lembra que o TST aplica a teoria do conglobamento.
A teoria do conglobamento, das duas leis você tem que aplicar uma, a que for mais favorável no seu todo. Então, se eu tiver mais de uma lei, né, duas legislações que tratam do mesmo tema, eu tenho que escolher uma delas, a que for mais favorável no todo, e aplicar o caso concreto. Isso é a teoria do conglobamento. Tem uma exceção, que é no caso de lei de transferência para o exterior. A lei de transferência para o exterior permite você aplicar mais de uma legislação para o trabalhador. Então, o cara trabalhou aqui no Brasil, foi transferido para o exterior, voltou. No período que ele ficou trabalhando no exterior, é possível aplicar para ele tanto a lei brasileira quanto a lei lá do país que ele prestou serviço, a lei que for melhor em relação a cada instituto, né? Então, se a hora extra aqui era melhor, aplica daqui, mas se as férias lá era melhor naquele período, aplica de lá. Então, no caso da lei de transferência para o exterior, o que existe é a teoria do conglobamento mitigado, onde eu posso aplicar mais de uma legislação para o mesmo caso. Eu posso pegar o que há de melhor em relação à legislação brasileira e à legislação estrangeira, comparar e aplicar o que for melhor em relação a cada instituto. A gente comentou isso em sala. No Brasil, se o cara trabalhou só no Brasil e tem no Brasil duas leis para tratar do mesmo tema, vai escolher uma lei só, a que for melhor no seu todo, teoria do conglobamento. Se ele trabalha no exterior, se ele trabalhou no Brasil e prestou serviço no exterior, aí quando ele volta, esse período que ele prestou serviço no exterior, ele pode aplicar tanto a lei brasileira quanto a lei do exterior, para mostrar para o juiz onde era melhor para ele. Hora extra é melhor aonde? Lá, então pega a lei do exterior. Férias é melhor aonde? No Brasil, pega a lei do Brasil. FGTS do Brasil. Então ele vai poder usar duas legislações aí em relação a cada instituto que ele trouxer, tá? Então isso é o princípio da norma mais favorável. E nós falamos de outros princípios. Nós falamos do princípio da continuidade de relação de emprego, onde eu mostrei para vocês a súmula 212 do TST, que o que se presume é que o contrato de trabalho seja feito por prazo indeterminado, né? O prazo determinado não é regra, é exceção. Então, na continuidade da relação de emprego, presume-se que o contrato foi feito por prazo indeterminado, né? Nós tivemos o princípio da inalterabilidade contratual, que é muito parecido com a condição mais benéfica, ou seja, só pode alterar o contrato se for para beneficiar o trabalhador, né? Lembra que a CLT traz no artigo 468 que a alteração do contrato é lícita quando? Quando o empregado aceita, quando tem mútuo consentimento, e quando não traga para o empregado prejuízos diretos nem indiretos. Ou seja, a gente presume que a alteração, portanto, só é válida, a alteração no contrato, se for benéfica ao trabalhador. Né? Nós estamos vivenciando agora um momento diferente, onde as medidas provisórias estão permitindo alterações do contrato prejudicial ao trabalhador. Mas a legislação está se adaptando ao momento difícil que nós estamos passando. Mas passou esse momento, volta tudo normal. E o normal é isso. O normal é se restabelecer toda a condição anterior do trabalhador, né? Porque eu aplico sempre para o trabalhador a norma, a alteração do contrato só é válida a mais benéfica. Eu não posso retirar direitos do trabalhador, né? A regra é essa. A regra da CLT é que eu só posso alterar o contrato de trabalho se tiver mútuo consentimento, se não houver prejuízo direto ou indireto para o trabalhador. É claro que a pandemia está sendo uma exceção a esse artigo, mas a nossa regra é essa, tá? Então, lembrar disso. Eu só posso alterar se não prejudicar, tá? E se alterar e prejudicar, essa alteração nula de pleno direito, é isso que diz o 468, caput da CLT, tá bom? Então, o princípio da inalterabilidade. Nós também temos o princípio da primazia da realidade, o contrato realidade, lembra? O que vale é o que realmente aconteceu, né? Então, assim, por mais que eu fale que ele é autônomo, se de fato ele tem todos os requisitos do vínculo, ele toma chopp, ele é empregado, né? Então o que acontece? Aí tem vínculo de emprego. Então o que vale no seu trabalho é a realidade fática, é o que realmente acontece nas relações de trabalho. Então não importa o que está no papel, se o autor da ação, né, alega que ele é empregado, alega que ele tinha uma determinada função, alega que ele não recebia determinada verba, e a empresa traz um documento que prova o contrário, nada impede que o autor, o reclamante, faça prova para tentar desconstituir esse documento através de testemunha. E é muito comum, às vezes, a testemunha convencer o juiz de que esse documento não é verdadeiro. E aí o que o juiz tenta aplicar é a verdade real, ou seja, olha, o que realmente acontecia então nesse contrato era isso aqui, então nesse caso restabelece o vínculo. Por exemplo, lembra da pejotização que eu falei para vocês?
A pejotização é exemplo clássico, né? As empresas exigirem que os trabalhadores emitam nota, PJ, criem uma empresa, mas eles não passam de trabalhadores empregados. Só que formalmente existe um contrato entre pessoas jurídicas, né? E aí, se esse empregado demonstra que esse contrato é fraudulento, que esse contrato não vale, leva testemunhas para convencer o juiz de que esse contrato não é um documento que retrata a realidade dos fatos, o juiz caracteriza esse contrato, reconhece o vínculo e manda pagar todas as verbas trabalhistas. Então, quando a gente fala de primazia ao contrato, realidade é um princípio muito importante no direito do trabalho. Então, nós já falamos da proteção, nós já falamos da continuidade da relação de emprego, nós já falamos da inalterabilidade contratual, nós já falamos do contrato realidade, né? E nós temos ainda o princípio, dentro do princípio da inalterabilidade contratual, só lembrando, né? Eu posso alterar o contrato desde que não seja para prejudicar o trabalhador. Só que aí tem que lembrar um detalhe, por exemplo, se eu estou numa atividade insalubre, a empresa me tira e coloca numa outra atividade que não é insalubre, se eu estou numa atividade noturna, a empresa me tira e coloca durante o dia, se eu estou numa atividade perigosa, a empresa tira e coloca numa atividade que não é perigosa, essa alteração é válida. Toda alteração que privilegiar a saúde do trabalhador é válida. E aí o empregado, consequentemente, vai perder o adicional de insalubridade, ou de periculosidade, ou adicional noturno. Se eu retirei ele daquela condição, ele perde aquele adicional. Mas pode por quê? Porque eu tirar da noite para o dia é mais benéfico à saúde. Se eu tiro uma atividade insalubre perigosa, é mais benéfico à saúde. Então, cuidado com isso, porque essa é uma alteração que parece ser prejudicial, mas não é, porque ela é benéfica à saúde. Ela pode ser prejudicial no bolso, mas ela é benéfica à saúde, tá? Então, é o que a gente está vendo agora na pandemia, né? Ficar em casa não é bom para o bolso, mas é bom para a saúde, e a gente às vezes precisa, né? Então, eu acho que o seu trabalho privilegia isso também. Tá? Então, no caso do princípio da inalterabilidade, só cuidado com essas situações que podem gerar confusão. Eu tenho que pensar que não posso alterar o contrato para prejudicar. Não é só prejudicar financeiramente, eu não posso prejudicá-lo em termos de saúde. Então, se a alteração está sendo para beneficiar a saúde, ainda que interfira no bolso, vai valer a alteração, porque é benéfica à saúde do trabalhador. Tá bom? Nós temos o princípio da intangibilidade salarial, né? Ou seja, o salário é intangível, né? O salário não pode ter descontos no salário do empregado, né? Não pode ter, como é que eu vou dizer, alterações no salário do empregado de qualquer maneira, né? A Constituição deixa claro que reduzir salário só por acordo ou convenção coletiva. Essa é a discussão agora do Supremo, né? Então, para a Constituição, artigo 7º, inciso 6º, reduzir salário é só por acordo ou convenção coletiva, tá? Então, o princípio da intangibilidade quer dizer que eu não posso fazer descontos no salário do empregado. Tudo bem? Não posso descontar o salário do empregado. A CLT, vocês vão ver que no artigo 462, ela permite descontar salário só no caso de adiantamento de salário, quando a lei autorizar, tipo vale transporte, alimentação. Se a lei autoriza, você pode descontar, senão não pode. E reduzir salário menos ainda. Tá? A Constituição, então, veda a redução de salário, e a redução de salário só vai ser possível via acordo ou negociação coletiva. É essa discussão que nós temos hoje com a Covid-19, se é possível o acordo individual reduzir salário, né? Porque a Constituição dá essas margens de discussão, se o acordo individual pode gerar redução de salário ou não. Eu entendo que, para mim, redução de salário tem que ser via negociação coletiva, tem que ser por acordo coletivo ou convenção coletiva, tá? Mas, enfim, vamos aplicar o texto da Constituição para isso aí, tá? Então, o salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Tudo bem? Então, esses são os princípios básicos que a gente tem, né? Eu acho que eu falei de todos, mas senão vocês têm material e vocês dão uma olhada. Proteção, continuidade da relação de emprego, verdade real, a inalterabilidade contratual, princípio da intangibilidade salarial. Eu acredito que eu tenha falado todos, se não falei todos, deve ter faltado um. Não está me vindo na memória agora, tá? Mas prestem atenção nesses que eu destaquei, tá bom? Prestem atenção nesses que eu destaquei. Depois nós temos os requisitos de relação de emprego. Os requisitos, o SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física, pessoalidade, né? Alteridade. Então lembrar disso, que empregado tem que ser subordinado juridicamente.
ler o artigo 3º da CLT, o conceito de empregado, complementado pelo artigo 2º da CLT, que é o conceito de empregador. Então, os requisitos do vínculo, o empregado tem que ser subordinado juridicamente, tem que ser o habitual serviço dele. Lembra que a diferença do doméstico? O doméstico exige continuidade, mais de 2 vezes por semana, 3 vezes em diante para dar vínculo. Até 2 vezes por semana o doméstico não dá vínculo. O rural e urbano dá, porque o rural e urbano exige habitualidade. Então, cuidado, subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade. Lembra, o trabalhador voluntário não é empregado, por quê? Porque não tem onerosidade. O voluntário, no máximo, que vai ter um ressarcimento de despesas, ele não tem onerosidade, né? Pessoa física, todo trabalhador tem que ser pessoa física, por isso que a pejotização, ela tenta burlar, né? Pejotizar é você fazer o empregado abrir uma PJ e prestar serviço como PJ, mas os demais requisitos vão estar presentes. Então, veja, quando eu tenho uma pejotização, o empregado vai ter que provar na justiça que aquele documento é fraude. Porque, na verdade, ele vai falar, eu não sou PJ, de fato. A realidade dos fatos é que eu presto serviço como pessoa física. Eu só abri uma PJ para emitir a nota, porque a empresa me obrigou, né? Então, a pejotização, ela tenta furar essa regra, porque, lembra, os requisitos são cumulativos. O empregado precisa deixar claro, ou melhor, a empresa, se ela alegar que o contrato não é de emprego, ela precisa provar a ausência de um dos requisitos. Faltou um requisito, não tem vínculo empregatício. Então, para ter vínculo empregatício, eu preciso ter subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, o trabalhador tem que ser pessoa física, tem que ter pessoalidade, ou seja, ele não pode se fazer substituir, né? E a alteridade, quem corre o risco do negócio é o empregador, não é o empregado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses requisitos, que são requisitos importantes na relação de emprego. Faltou um deles, eu não tenho uma relação empregatícia. Então, a empresa sempre vai tentar demonstrar que ele era autônomo, lembra? Porque qual que é eu lembro até falei para vocês, o conceito de autônomo na CLT está lá no 442B de bola, tá bem ruim, falei que nem vou cobrar esse conceito, tá bem ruim, mas o conceito de autônomo, a ideia de autônomo é o quê? O autônomo é um trabalhador que não tem subordinação jurídica, né? O autônomo, ele corre risco do negócio, ele tem os seus equipamentos, ele vai fazer o serviço para você. É um trabalhador que tem uma profissão que ele é especializado em alguma coisa, mas não é uma profissão regulamentada em lei. Né? Um eletricista, um encanador, né? Um pedreiro. Essas pessoas só podem ser profissionais autônomos. Né? E eles prestam serviço para a gente de forma que não é subordinada. Eles definem o horário de trabalho, eles colocam o preço deles. Né? Então o autônomo não tem um vínculo de emprego. Por quê? Porque ele não tem subordinação, ele não tem a alteridade, porque o risco do negócio quem corre é ele. Tá? O trabalhador eventual não é empregado por quê? Porque o eventual ele não tem habitualidade. Para ser empregado tem que haver habitualidade. Então não existe habitualidade o cara que vai lá, marido de aluguel, que vai lá consertar a tua pia e vai embora, que vai lá arrumar a tua geladeira e vai embora, que vai lá trocar a lâmpada e vai embora. Esse é um trabalho eventual, né? O cara que faz tudo. Então esse não tem uma especialidade, esse pode fazer, ele faz de tudo. Então no caso do trabalhador eventual, ele não tem uma habitualidade, tá? E aí, obviamente, não tem o vínculo de emprego, porque faltou um requisito, não existe relação empregatícia, tá bom? E nós temos também, coloquei para vocês, o avulso. O avulso, em que pese ele ter todos os requisitos, né, ele não é empregado de ninguém. Mas o avulso, lembra que a relação do avulso o avulso é contratado pelo órgão gestor de mão de obra, ou se for, no caso de movimentadores de mercadoria, pelo sindicato, né? Então ele se associa, se cadastra lá no sindicato, ou no órgão gestor de mão de obra, no caso do porto, né? E as empresas que precisam desse serviço vão contratar, no caso do porto, com o órgão gestor de mão de obra, no caso das cidades, com sindicatos de movimentação de mercadoria. E esse avulso, então, vai trabalhar para essas empresas através ou do sindicato ou do órgão gestor. Né? Ele não é empregado de ninguém, mas a Constituição, no artigo 7º, inciso 34, equiparou o avulso em todos os direitos trabalhistas com os urbanos e os rurais. Então é importante saber que o avulso, apesar de ser 2 tipos de trabalhadores básicos, os que trabalham com o sindicato de movimentação de mercadoria e os que trabalham nos portos através do órgão gestor de mão de obra, esses trabalhadores, em que pese não existir todos os requisitos do vínculo presentes, né, eles possuem os mesmos direitos trabalhistas que o urbano e que o rural, porque a Constituição equipara eles ao urbano e ao rural em direitos. A Constituição Federal dá isso a eles. Então é importante saber que o avulso tem os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos e rurais. Tá? O que mais? O estagiário.
Lembrar que o estagiário tem lei específica, o estagiário não é empregado. Ele não é empregado desde que ele preencha 3 requisitos cumulativos. O estagiário não obrigatório, tá? Então, existe o estágio obrigatório, que a gente nem discute, porque o MEC exige, a grade curricular, a gente nem discute esse, mas existe o estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório pode ser prestado por trabalhadores, por estudantes de ensino médio, ensino fundamental, escolas especiais, de ensino superior, né? O artigo 1º da lei de estágio é bom dar uma lida nele, tá? E aí, eu tendo o estágio não obrigatório, eu começo a ter algumas regras. Primeiro, o estagiário, aquele que vai fazer o estágio, que não é obrigatório, tem que haver o termo de compromisso entre a instituição de ensino, o estagiário e a parte concedente, tem que haver um termo entre os 3, né? Tem que haver comprovação de matrícula e frequência do estagiário, né? E tem que haver compatibilidade do que ele vai fazer com o termo de compromisso. O termo de compromisso prevê o que ele vai fazer de estágio, tem que haver compatibilidade entre o termo de compromisso e o que ele vai fazer de estágio. Tem que ter esses 3 requisitos. Se existir esses 3 requisitos, não vai existir vínculo empregatício. Se faltar um desses 3 requisitos, esse estagiário não obrigatório, ele é empregado da parte concedente de estágio. Então, a gente tem que primeiro observar o artigo 3º da lei de estágio, que traz esses 3 requisitos, né? E foram preenchidos, então não tem vínculo de emprego. Faltou um deles, vai ter vínculo de emprego. Porque o estagiário tem todos os requisitos do CHOP, só que ele não é empregado por força de lei, mas a lei diz que só não será empregado se esses 3 requisitos forem preenchidos cumulativamente. Tá? O que mais? O estagiário tem limite de horário. Dependendo do nível de escolaridade dele, o limite de horas é 4 horas diárias e 20 semanais. Se ele é uma escolaridade um pouquinho maior, 6 horas diárias e 30 semanais. Né? O estagiário tem direito a uma bolsa compulsória, auxílio transporte, a seguro acidente. Né? Ele tem direito a isso. Tá? Ele não tem 13º, não tem férias, não tem FGTS, porque não é empregado. Ele não tem estabilidade, porque não tem vínculo empregatício, né? Diferente do aprendiz. Tá? Então, o estagiário ele tem recesso, ou seja, o contrato de estágio é no máximo 2 anos, só pode ser ultrapassado por mais de 2 anos no caso de portador de deficiência, tá? Mas o contrato de estágio é feito por 2 anos, salvo no caso de portador de deficiência. Durante esses 2 anos, ele tem direito a um recesso, não é férias, é um recesso. Ele vai, a cada 12 meses, poder descansar 30 dias. Esses 30 dias ele vai receber a bolsa compulsória e tem que ser preferencialmente junto com as férias, tá? Preferencialmente junto com as férias escolares, mas não precisa ser nas férias escolares. A lei só fala que a cada 12 meses o estagiário teria direito a um recesso de 30 dias que deve ser usufruído preferencialmente com as férias escolares. Então, o estagiário não tem férias, ele tem recesso. Por quê? Porque ele não tem 1/3, ele não ganha 1/3 a mais nas férias, né? Então, ele tem recesso, ele tem auxílio transporte, ele tem a seguro acidente, ele tem a bolsa compulsória. A bolsa compulsória fica a definir, né? Pode ser dinheiro, pode ser em alimentos, pode ser, enfim, tem que ficar definido um termo de compromisso essa bolsa compulsória, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa lei de estágio, uma lei curtinha, ficar atento com ela, com esses principais direitos, com o limite de horário, né? E saber que o estagiário, cumprido o que está na lei, ele não é empregado, não tem vínculo empregatício. Tudo bem? E o último é o temporário. O temporário, a Lei 6.019, né, de 74, fala do temporário. Lembrar que para contratar trabalhadores temporários, veja, a empresa de trabalho temporário vai registrar os trabalhadores como empregados dela na condição de temporário, porque ela só vai pagar para eles quando eles prestarem serviço para outra empresa, para os tomadores de serviço, né? Quando que pode acontecer? Quando uma empresa pode contratar com a empresa de trabalho temporário? Quando uma empresa pode pedir a prestação de serviço de trabalhadores temporários? Quando essa prestação de serviço for por um dos 2 motivos aqui. Eu, tomador de serviço, só posso ir atrás de uma empresa de trabalho temporário quando eu demonstrar, eu tenho que fazer um contrato escrito com ela, tá? Quando eu demonstrar que há uma demanda extraordinária de serviço na minha empresa ou que eu quero substituir alguém da minha empresa que é meu empregado permanente. Se eu vou fazer substituição de pessoal permanente ou se eu tive uma demanda extraordinária de serviço, aí a lei me permite buscar a empresa de trabalho temporário e contratar trabalhadores temporários através dela. O máximo que vai ser tempo, trabalho temporário é um prazo determinado, que é de 180 dias, no máximo 180 dias, podendo ser prorrogável mais 90.
Então, com a prorrogação, essa prorrogação vai depender das duas empresas negociarem, com a prorrogação, o prazo máximo de contrato entre a empresa e o trabalhador temporário não pode ser mais de 270 dias. O prazo máximo é 270 dias. Então, se eu vou contratar trabalhador temporário, tem que fazer um contrato escrito com a empresa de trabalho temporário, tem que justificar nesse contrato que está sendo ou por demanda extraordinária de serviço ou por substituição de pessoal permanente. Ela vai me mandar o trabalhador, eu vou poder ficar com esse trabalhador por 180 dias, prorrogar por mais 90, dando um total de até 270 dias. Todos os direitos que eu tenho, que eu pago para os meus empregados naquela função, eu tenho que pagar para esse trabalhador temporário. Ele tem direito a receber todas as verbas trabalhistas, exatamente as mesmas dos que eu pago os meus trabalhadores. Então, se eu pago para o meu trabalhador um piso de R$ 1.500, se eu pago para o meu trabalhador mais uma comissão, se eu dou cesta básica, tudo que eu dou para um trabalhador normal, para aquela função, esse trabalhador temporário que vai assumir essa função temporariamente, ele vai ter direito a receber os mesmos direitos, o mesmo piso, os mesmos benefícios, sem nenhuma distinção. Se ele fizer hora extra, o adicional de 50%, tá? Então, o trabalhador temporário, quando vem trabalhar para mim, na minha empresa tomadora de serviço, eu vou pagar para a empresa de trabalho temporário, ela vai repassar para ele, mas eu tenho que assegurar de que ele vai ter todos os direitos trabalhistas, né, naquele período que os meus empregados naquela função têm, tá bom? Então, o importante saber é que eu, tomador, tenho responsabilidade subsidiária. Se a empresa de trabalho temporário não repassar, não pagar, eu sou responsável subsidiário. Se ela falir, eu sou responsável solidário. Então, a tomadora de serviço tem que contratar com uma empresa de trabalho temporário responsável. Porque se a empresa de trabalho temporário for irresponsável, eu posso ser responsabilizado de forma subsidiária, eu, tomador de serviço. Agora, se ela falir, a minha responsabilidade é solidária, aí lascou, né? Então, tomar cuidado com isso. Trabalhadores estrangeiros com visto provisório no Brasil não podem ser trabalhadores temporários no Brasil, tá? Então, ficar atento com essas regrinhas que eu já passei para vocês. Quais são as hipóteses do trabalho temporário? Essas duas que eu passei no começo. Só pode contratar se a empresa tomadora provar que está tendo uma demanda extraordinária de serviço ou que está tendo que substituir pessoal permanente, né? O prazo, 180 dias, prorrogar por mais 90, tá? Pode chegar ao máximo de 270 dias, tá? Quais são os direitos? Lá no artigo 10, 12 da lei, mas são basicamente os mesmos direitos que o trabalhador da empresa tomadora tem. Ela tem que pagar para aquele temporário que está naquela função ali específica que ela pediu, tá? Ela é responsável subsidiária, a tomadora de serviço, em relação aos créditos desse trabalhador. Se a empresa de trabalho temporário falir, a responsabilidade é solidária. Artigo, acho que 16 da lei. É uma lei curtinha, vale a pena dar uma olhada, tá? Lembra que você só vai estudar no trabalho temporário os artigos que não têm letras. Os artigos da Lei 6.019 de 74, que tem letras, quarto A, quarto B, quarto C, quinto A, quinto B, quinto C, quinto D, você não lê, porque eles falam da terceirização. Então, quando você for ler a Lei de Trabalho Temporário, você estuda só os artigos, são 20 artigos, eu acho, mas todos os artigos que não têm letras. Os que têm letras, você risca e deixa para estudar quando a gente fala de terceirização, tá? Então, é importante vocês lembrarem desses pontos. Acho que para a revisão de hoje ficou bem legal, até temporário. Na próxima revisão, eu vou começar a falar um pouquinho de doméstico, do rural, destacar os pontos principais. Tá bom? Então, a revisão, a parte 1 hoje vai até aqui, até temporário. Na próxima revisão, na segunda parte da revisão, eu vou falar dos domésticos, do rural, da mulher, destacar os pontos principais também. Estudem e tirem as dúvidas no WhatsApp, tá bom?